A cadeia produtiva do agro é um conjunto de etapas que começa na matéria-prima e termina na mesa do brasileiro. São produtores, empresas, distribuidores, técnicos e até satélites que compõem uma longa cadeia para que você tenha em casa uma variedade de produtos do campo. Mas afinal, o mercado administra de forma satisfatória a distribuição de renda na cadeia do agronegócio? É isso que vamos saber no nosso Agromitos de hoje, claro, com ele, o consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Então, todos saem ganhando de maneira igualitária nessa cadeia? Seria interessante que assim fosse, mas não é bem assim. O bolo não está sendo dividido com fatias equilibradas, né? A gente observa que tem algumas distorções. Adam Smith, né, ele nasceu em 1723, faleceu em 1790. O escocês ele é considerado o pai da economia, o patrono da economia moderna, né? E ele, na obra Mão Invisível, ele tem um capítulo que trata dos sistemas agrícolas, né? E ele, ali naquele capítulo singelo, ele tem um texto absolutamente atual e que trata exatamente disso, mas com o olhar, né, e a realidade dos anos 1700. Ele coloca que uma nação agrícola, né, precisa efetivamente cuidar para que os insumos necessários, né, os produtos manufaturados ali que o agricultor precisa lançar mão para facilitar o seu processo de cultivo, né, que essas mercadorias precisam estar disponíveis no mercado dentro de um contexto onde a produção rural seja suficiente para pagar a aquisição desses insumos e também permitir que o agricultor tenha uma margem de renda confortável para continuar investindo na produção. Adam Smith coloca que a produção agrícola efetivamente é um setor produtivo por excelência e as nações agrícolas precisam cuidar para que as condições de mercado ocorram de maneira equilibrada. Nós não precisamos, né, de muitos argumentos para dizer que o Brasil é uma nação agrícola, né? O Brasil é uma nação agrícola. E aí, analisando a crítica que Adam Smith coloca no seu texto, nós observamos que algumas distorções no mercado, né, elas estão presentes e estão, em grande medida, prejudicando os agricultores. A concentração excessiva de fornecedores de insumos antes da produção e a concentração de indústrias de processamento após a produção coloca os agricultores num ambiente bastante, vamos dizer, restrito, com pouca margem de manobra para construir a sua parcela de renda. Nesse universo específico, o agricultor sozinho lá dentro da porteira, ele praticamente não tem forças para lutar contra essa situação e modificá-la. Ele precisa, primeiro, do olhar do governo, segundo, da ajuda das instituições representativas dos agricultores. No caso do governo, é fundamental que o governo faça uma análise da estrutura normativa hoje vigente no país. Essa estrutura normativa está proporcionando a concentração excessiva do mercado, tanto antes ou pós-produção? Se essa estrutura normativa está efetivamente proporcionando isso, é preciso mudar a estrutura normativa. Nós precisamos ter mais ofertantes de produtos, de insumos e também mais indústrias de processamento, para que o agricultor tenha um universo de melhor concorrência, tanto para comprar os seus insumos quanto para vender a sua produção. Um outro ponto que também depende de ações do governo é se dentro do país, dentro da nação agrícola, a concorrência não está ocorrendo de forma equilibrada, é interessante verificar se temos barreiras comerciais que impedem a importação daqueles insumos para fomentar a concorrência doméstica. Uma vez que você não tem essa concorrência,
ocorre a acomodação, né, dos fornecedores de insumos dentro de um patamar de renda bastante elevado, e aí ocorre essa distribuição pouco equilibrada dentro da cadeia do agronegócio. Então é muito importante que as instituições representativas dos agricultores construam ambientes e capacidade, principalmente capacidade profissional dos seus técnicos, para que façam com frequência, de forma sistemática, uma análise de distribuição de renda na cadeia do agronegócio para identificar onde está concentrando a maior fatia de renda para poder atuar no sentido de melhorar efetivamente essa distribuição. A mão invisível do Adam Smith funciona, porém, quando ocorrem situações que colocam obstáculos no mercado, ocorre a distorção. E essa distorção não é saudável para ninguém. Chega a um ponto de não ser saudável nem para os fornecedores de insumos, uma vez que a atividade agrícola comece a definhar, né? O agricultor começa a ter uma renda praticamente nula e ele começa, mesmo sendo um produtor comercial, ele passa a ter uma vida de subsistência e isso não é interessante. Com certeza. Então vamos eliminar. O mercado administra de forma satisfatória a distribuição de renda na cadeia do agronegócio. Não é realidade. Vamos eliminar esse mito porque o produtor acaba comprando caro e vendendo barato. Vendendo barato. E aí o prejuízo fica grande. Então vamos agradecer então ao consultor de tecnologia da CNA, Reginaldo Minaré. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Grato, Marcelo. Grato.